noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. É com muita alegria que recebemos vocês aqui para o lançamento de um projeto tão bonito e singular. Pela primeira vez em Londrina, a Umbanda, com todas as suas especificidades, toda a sua grandeza, representada de uma forma tão ampla e tão plena. Então a gente entende que nós estamos somando. Somando para quê? Para a construção, eu acredito, de um mundo mais tolerante. Esse é um dos objetivos principais desse projeto. E um projeto que tem como subtítulo Construção da Tolerância, né? A gente às vezes até pensa, tolerância, tolerar é sofrer, né? Mas não tem nada a ver, não. Tolerância, gente, significa acolhimento na sua origem. Então, tolerar é acolher, né? Então, a tolerância é esse passo da construção da amizade, é esse passo da construção política. Se nós formos pensar o que é a cidade de Londrina, nós temos que entender que ela é uma cidade de diversidade. E como é que a gente dá qualidade de vida para essa cidade? Quando todos nós podemos exercer qualquer que seja a sua religião sem ter medo. Isso significa qualidade de vida. Isso significa qualidade da democracia. E o que eu queria dizer aqui exatamente hoje, que o conhecimento que essas pessoas carregam, não é? Ele é para sempre, ele é eterno, não é? Porque na nossa cultura patriarcal, na nossa cultura branca, na nossa cultura autoritária, o outro só é aceito se ele é igual a gente. Né? Então, quando a gente aprende a aceitar o outro como ele é, não como a gente quer que ele seja, né? A gente cresce, a gente se expande e a gente está ajudando a construir um mundo melhor. Pelo menos para mim, eu levo muito os princípios da Umbanda, que é a caridade, o amor ao próximo, a ajuda. Então, acho que os princípios da Umbanda eu trouxe muito para minha vida. Eu acho que quando eu me formar daqui 3 anos, eu pretendo colocar isso em prática. Pensamento positivo. Não, é por causa da pandemia, a gente bagunçou todo semestre. Eu pretendo colocar isso em prática, eu acho que isso me torna uma pessoa mais humana. E pensando assim, nessa parte que a mãe tinha falado, da questão do espiritual e do material. Eu acho que provavelmente, dependendo da área, porque a gente trabalha muito com o doutor que atua no terreiro, ele faz bastante parte de cirurgia e eu acompanho ele me ensina muitas coisas e eu acho que tem sim como agregar isso. Eu acho que a gente tem horas que eu vou precisar separar esse espiritual do material, mas grande parte do espiritual eu acho que ajuda sim na prática da medicina. Dentro do terreiro é muitas e muita caridade, não só eu, porque eu sozinha não faço nada, eu preciso de todo mundo também para estar ajudando. A caridade, gente, é o amor de vocês encontrar uma pessoa, ele está ali, não é o dinheiro, é o amor. Porque eu preciso de vocês também, não é só que vocês precisam de mim, dos guias, eu preciso da oração de vocês. Para ter a minha luz, eu preciso, por isso que é iniciado um cântico no terreiro, para a gente abrir a gíria. Todos os dias é cantado, é rezado o credo, é pedido a Maria. Por que não vamos louvar Maria? Temos que louvar Maria. Então nós temos que louvar ela. Pedindo a São Miguel Arcanjo que encorrenta todas as forças malignas. Nunca deve abrir uma gíria sem o caboclo da 7 encruzilhada, pedindo a ele a proteção. Todos nós somos médios. Todos nós temos como transmitir a nossa força para os nossos irmãos. Os outros nossos irmãos, eles não sabem, mas ali naquele momento que eles estão em oração, é uma união espiritual a todos eles. E o Espírito Santo está lá e está aqui também. Olha aqui a união que a gente está aqui. O Espírito Santo não está aqui entre nós? Tá. Os nossos guias, os nossos mentores não estão aqui? Tá. E é isso. Então, não adianta chegar numa casa de axé e pedir ao orixá e também não fazer. Então, a gente tem que pedir e trabalhar com esse
causa de trabalhar e saber fazer a sua parte, porque, como a dona Rosa fala direto, não adianta nada eu trabalhar para vocês e vocês ficar deitados esperando cair do céu. Deus ajuda, mas nós também temos que querer. Ai, porque eu não consigo isso, não consigo aquilo, porque o orixá não me ajuda. Ajuda sim, Deus ajuda. Só que nós também temos que fazer a parte. O terreiro é a caridade, mas a caridade vem para ajudar vocês e vocês têm que ir trabalhar e correr atrás do objetivo. Todos os dias nós temos que lutar. Foi pedido para vocês perguntar, vocês não perguntaram, então a Major está respondendo. Eu sou da filosofia de que as religiões não seriam necessárias se a gente soubesse valorizar várias outras coisas que a religião prega. E eu entendo que a religião umbandista, que é a Umbanda hoje, ela é uma ferramenta para que a gente possa resgatar vários dos pontos que hoje a gente não sabe mais onde estão. Às vezes a gente fica tão preso olhando para dentro, tão preso olhando para uma única realidade que a gente não consegue ver que a pluralidade que existe em volta da gente tem todas as respostas e às vezes todos os apoios que a gente precisa. E a Umbanda ela é muito envolvente, a Umbanda ela é muito sedutora, ela envolve todos os sentidos, e é cheiro, é som, é textura, é muita coisa, então ela acaba sendo muito sedutora mesmo. Então eu mesmo, quando eu não conhecia a Umbanda, eu tinha a imagem de que eu ia chegar, ia ter o bode, ia ter a galinha, ia ter cada uma das coisas que a gente sabe que a gente perpetua num místico popular que na verdade não existe, né? Eu mesmo era uma das pessoas que falava, saravá, aí não sei o quê, porque eu não sabia o que significa, né? Porque é macumba, mal sabia eu o que era macumba. Então, o desconhecimento, a ignorância, a incapacidade, às vezes, da gente poder olhar sobre uma outra perspectiva, parece ser uma barreira mais difícil do que ela deveria ser, né? Isso é uma das coisas que me encantou muito na Umbanda, que foi esse resgate de mim mesmo, esse resgate da minha pessoa, da minha humanidade, resgate do humano que eu sou, que erra, que estraga tudo, que precisa lutar de volta para conseguir, que consegue, que colhe os louros, que pega toda a desgraça que precisa, mas é uma religião, é uma filosofia, é um modo de vida de entender o seu papel no meio maior, vamos dizer assim. Não sei se eu fui claro. Nossa, muito bom. Eu falo que os pretos velhos, a Umbanda, ela é o psicólogo dos pobres, né? A pessoa, ela que não tem condição, o último recurso que ela vai procurar é um terreiro, né? Às vezes com vários problemas ela tem, ela vem, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E muitas vezes ela onde consegue um auxílio, uma ajuda, esse seria um papel social. E também projetos sociais que a gente tem, como qualquer outra religião. A gente tem aqui projetos de enxovais para mães carentes, a gente tem projetos de cesta básica, enfim, Dia das Crianças, a gente faz trabalho social dentro das comunidades. Olha, eu não sei se é porque eu não me apego muito a isso, mas eu nunca tive nenhum com toda essa religião, nem de filho, nem de nada, nem de nunca ninguém veio me encher o saco. Mas a gente sabe que tem preconceito, né? Dependendo do que você fala da religião, as pessoas olham muito feia, meio distorcido, mas eu não ligo não, tento mostrar o contrário. A nossa doutrina umbandista, ela é uma doutrina que é muito rica em amor. Aqui é puro amor e humildade. Então as pessoas, elas têm que procurar a entender melhor o segmento da outra para poder criticar. Se cai uma xícara, se cai um copo, se uma pessoa está doente, se você
é um bandista, um candomblesista, um kardecista, você chega na casa de uma pessoa, no outro dia a pessoa fica doente, você que é o culpado, né? Isso aí é uma coisa muito baixa, né? Uma coisa que não tem explicação. Se você fala tanto do Deus, quem tem Deus não teme. Eu não temeria. E o meu Deus não é diferente do seu. Só que o meu Deus é um Deus poderosíssimo. Não é assim que você fala de outro segmento? O meu é poderoso. O meu foi que criou tudo isso aqui. Água, terra, fogo e ar. Que você, eu ou qualquer um que está aqui precisa. Então somos todos iguais. Estamos todos nós dentro de um vagão do trem. Vai ter uma parada. E nessa parada você pode descer, eu posso descer. Não precisa ser na mesma estação, pode ser em outra. Para com essa hipocrisia. Respeite qualquer segmento, não importa qual seja. Se você quer entrar na Umbanda para se enriquecer materialmente, vá procurar outro terreiro. Não é aqui. Mas se você quiser enriquecer espiritualmente, é aqui. Porque eu prezo, eu sou apaixonado pela riqueza espiritual. Se nosso espírito se evoluir, ele vai evoluir nossa matéria junto. Então vamos fazer o bem. Então eu vejo, infelizmente, essa intolerância existe em toda a esquina. Então eu acredito que o ideal seria que começasse do jardim da infância, a falar de religiões e de respeito para com as demais religiões. Escravidão, pretos velhos, muito trabalhou, não tinha o que eles pensar, deixava os problemas para sua senhora, não tinha o que... Quando do tempo da escravidão, aqueles escravos que já tinham condições, aqueles que trabalhavam na casa para os patrões, então eles ouviam no mato os atabaques, que seriam os tambores dos índios, fazendo reuniões espíritas. Então aqueles escravos que podiam sair à noite iam até lá para fazer orações. E numa dessas, um dos patrões perguntou para o feitor o que eles iam fazer, falou, não, eles vão lá para rezar. Então não é necessário não se preocupe, porque não existe santo que vai ajudar negro. Os escravos iam para lá para poder rezarem em harmonia com os índios, que também tinham a crença de rezar. Aí começou-se a Umbanda no Brasil, com os índios e com os escravos, que são chamados por nós pretos velhos. E é isso que a linha de Preto Velho também faz. A linha de Preto Velho, eles atuam mais ou menos assim, mal comparando, como terapeutas, como psicólogos. Eles orientam, eles dão os conselhos deles, eles incentivam, né? E também trabalham espiritualmente. Tudo que a gente aprende dentro da Umbanda, ou dentro de qualquer centro religioso, de qualquer bandeira religiosa, nós temos que trazer para o dia a dia e viver. Tudo. Todo conselho que o Preto Velho, que o Preta Velha dá aqui, a gente tem que levar para a vida. E assim, não tem coisa melhor, acho que não é só para o médium, para quem faz caridade, né? Qualquer tipo de caridade. É ver uma pessoa que chega aqui, às vezes, desolada, chorando e indo embora com um sorriso no rosto, essa é a motivação maior, sabe? Realmente poder fazer alguma coisa para ajudar quem precisa. Porque às vezes as pessoas que vêm aqui ou em outros terreiros, elas não têm um problema espiritual sério, elas não têm nada muito sério para se levar embora espiritualmente. Às vezes as pessoas precisam de uma palavra de aconchego, um carinho, um incentivo, porque é até comum de um comportamento humano, né? É muito fácil a gente resolver um problema do próximo, né? Falar, faz assim, assim, assado. Mas pra gente fazer é mais difícil. Então eu acho que a Umbanda, ela trata muito disso, doar, né? Sem esperar nada em troca. Que aí não é caridade, né? Aí é troca. Então, eu aprendi com a Umbanda que quando a gente realmente doa, nós ganhamos muito mais.
A Umbanda para mim é isso, é viver para ajudar. Seja com uma cesta básica para uma família carente, para um morador de rua, um lanche, aqui principalmente na parte espiritual, é viver a caridade. Viver, né? Não é só falar, né? O negócio é viver. A gente tem que praticar o que a gente prega. Não só na Umbanda, né? Todas as outras religiões, eu penso eu. A Umbanda, ela é uma religião brasileira, né? Genuinamente brasileira. Nós temos influência do povo africano, porque os escravos que trabalhavam forçados no Brasil, eles vieram da África. Então existe essa conexão. Mas são espíritos que viveram no Brasil. Desde padres até caciques, escravos. Então é um povo nosso espiritual. Então isso tem uma diferença, tem um peso. Ainda mais quando a gente sente na pele mesmo, incorporado. Mas você tá ali conversando, ter a oportunidade de conversar com o Preto Velho, ver o amor daquela entidade, que o Preto Velho, não sei se todos vocês já conversaram com o Preto Velho ou uma Preta Velha. Gente, isso é especial demais. Tem Preto Velho que não deixa você ir embora se você não der um abraço nele. Então, esse contato que você tem direto com uma entidade de luz, eu acho que isso faz a Umbanda ter um quezinho assim mais... E os nossos louvores, né? A nossa tabaque, nossos pontos, isso aí pra mim é da onde vem todas as vibrações. Então, quando a gente começa uma gira aqui, qualquer terreiro, você pode ver, as entidades vêm, você já sente a vibração, mas a hora que o atabaque começa a bater... A Umbanda, para mim, é a prática da caridade em si. Eu não consigo desvincular a caridade e o amor da Umbanda. Nós tentamos buscar o melhor de nós, né, e a prática disso, vivenciar isso no dia a dia. Né? Então, a Umbanda ela nos proporciona um processo evolutivo muito grande. Né? Entender por que estamos aqui, onde queremos chegar, né? Qual o nosso propósito, quais os nossos merecimentos, né? E também quais as nossas situações que temos que passar para crescer. A fé, ela é essencial para o ser humano. Não importa a forma que você pratica ela, onde você esteja, em qual religião você esteja. Até aconselho muito os meus consulentes, né? Que busque uma espiritualidade, e que não precisa necessariamente ser Umbanda. Né? Busque ser melhor, busque ter fé, porque a fé é um dos pilares essenciais para a gente viver bem. Né? Compreender a vida, os problemas, as angústias, as dores. Ele é um ponto de apoio. O Sr. José é terapeuta holístico, o pai Rogério é fitoterápico, eu sou homeopata, então a gente acaba não atendendo só dentro da espiritualidade, mas a gente expande e acaba ajudando em outros segmentos também a vida da pessoa. Só que infelizmente a nossa sociedade ainda ela é muito preconceituosa, né? Nós estamos lidando com uma sociedade que não teve acesso a esse conhecimento. Né? Então, elas acabam reproduzindo muitos atos e comportamentos preconceituosos, gerando a intolerância religiosa, a falta de respeito. Né? O que eu enxergo é que nós estamos num caminho promissor. Né? Eu quero entender que as pessoas elas vão melhorar e vão conhecer. E isso não acontece só com a Umbanda, isso acontece também com outras religiões que não estão no centro, né, que são as periféricas. Eu creio que a Umbanda ela te dá ferramentas para que você possa caminhar. Ela não caminha por você, mas ela te ensina que você tem que tentar ser melhor a cada dia. Ser mais humano, ter mais empatia, ter mais amor, ter mais carinho. Porque eu acho que a única cura que a gente vai ter na nossa vida é o amor, assim. Então, sem amor, nada evolui, nada melhora, a gente fica estagnado com as nossas vaidades, nossos egos. Então, quando você realmente, pelo menos, tenta praticar, tenta buscar, tenta ter um olhar, tenta ter um sorriso, tenta ter alguma coisa, você está praticando Umbanda, entende? Então eu acho que grande parte do que se tem vindo de outras religiões para Umbanda é o quê? Eu preciso colocar a culpa em alguma coisa para mim te vender a cura. E eles pegam a gente.
fizeram macumba, é o Exu, é a pombogira que está encostado em você, é isso, é aquilo. Então, eles acabam usando a Umbanda, mas eu nem sei se é tanto por maldade ou se é só por ganância. Eu acho que na maioria das vezes a semente ela é plantada por ganância e quando ela germina ela vira ódio. Porque daí a pessoa ela está em sofrimento, ela coloca aquilo como a causa do sofrimento dela e nunca foi. A pessoa que é espírita, se chegar na Santa Casa e perguntar assim, o próprio a Santa Casa pergunta, qual é a tua religião? Como você fala? Porque os próprios seres da religião negam a religião. Negam a religião. Onde for, quando for conversar, e falar, eu sou e pronto. Eu sou. E mostrar o que é a religião. Por que a Igreja Católica se mostra? Para que todos conheçam. Isso. Amor, respeito, sinceridade, carinho, sem mentira. Essa é a Umbanda. Pra mim, a Umbanda é minha vida. É uma paixão, um amor assim incondicional. Eu amo muito a minha religião. Eu não tenho a mínima vergonha de falar para quem quer que seja qual é a minha religião. Né? Porque eu já vi muitas pessoas esconderem a religião, não falar que é, falar que era de outras coisas, e eu acho isso um pouco de absurdo. Eu acho que as pessoas estão muito intolerantes. Porque não é porque apareceu um padre pedófilo que todos são pedófilos. Não é porque apareceu um pastor que tira dinheiro dos fiéis que todos roubam os fiéis. Então não é porque na Umbanda viram ou passaram por alguma coisa desagradável, alguma situação, que todos os terreiros fazem a mesma coisa. Eu acho que é ensinar, passar o ensinamento que a gente teve ao longo dos anos, porque não adianta você só aprender e guardar para você. Então a gente passa esse ensinamento do amor, da caridade, né, do companheirismo, da ajuda, da união. Então a gente passa isso adiante, porque o pessoal que vem, o postulante que vem no terreiro, vem porque está precisando, não vem porque gosta, porque precisa. Então a gente tenta passar o máximo do nosso conhecimento sobre isso, para que lá fora ele possa passar adiante também esse conhecimento, né? Primeira coisa que a pessoa pergunta é, faz amarração? Aí eu já falo, não, a gente não faz amarração, a gente faz ajuda para casais, que já são casais, se precisar de uma ajuda ali para fortalecer o casamento, isso a gente faz. O casamento tá meio estremecido, às vezes namoro, um noivado, tá meio assim, meio abalado por alguma coisa aí, sim, mas eles já estão juntos, entendeu? Agora amarrar, separar um homem casado da família, dos filhos, porque aquela mulher quer, não. Tirar alguém... Não. Emprego, a pessoa quer ter um cargo melhor, quer subir de cargo e quer tirar os outros. Não, você vai, as entidades vão te ajudar a chegar lá por mérito seu. Se não for seu mérito, você não vai chegar. A Umbanda é um caminho. Então, se a gente pudesse traduzir tudo, a Umbanda é um caminho. A Umbanda não pode ser um fim em si mesmo. Então, se a gente tem um apego ao caminho, a gente nunca chega ao destino. Então, entender a Umbanda como um caminho é entender ela como um facilitador. Então, eu entendo a Umbanda como um instrumento que Deus me otorgou e otorgou à humanidade para entrar em comunhão com Ele. Então, ela é o caminho que me garante chegar na comunhão com o Orixá. Então, por isso, ela é uma religião, no sentido de religar. Ela é uma ciência porque ela constrói plataformas em que eu posso repetir várias vezes e vai ter um resultado parecido ou semelhante. Uma ciência humana, uma ciência física, uma ciência médica, e a gente poderia continuar. Ela é uma filosofia porque ela tem uma construção do jeito de viver. Me explica a minha relação com você, a minha relação com a morte, a minha relação com o nada, a minha relação com tudo. Então, conceitos filosóficos, né, ela acaba por me explicar.
ela é um meio de vida. Então ela me faz um jeito de enxergar a vida diferente. Então eu não enxergo mais uma montanha como um recurso natural, o rio como um recurso hídrico, a árvore como um recurso de madeira. A árvore tem vida, o rio tem vida. Então a minha relação com o mundo muda com a Umbanda. Então ela me faz ter uma nova visão de mundo para me inserir nessa a minha relação com o outro, a minha relação com o espírito, a minha relação com Deus. A Umbanda, ela nasce do sofrimento humano. E tudo que nasce do sofrimento é como a flor de lótus, né? Às vezes a gente pensa na flor de lótus, uma das flores mais bonitas que a humanidade pode conhecer, mas ela nasce do lodo. E a Umbanda, ela nasce dessa podridão brasileira, racista, misógina. Ela nasce na perseguição, na opressão, no absurdo da escravidão, no genocídio indígena. Então, diante dessa podridão que nós construímos no Brasil, né, que é um país maravilhoso, etc., mas era podre, é podre em muitos aspectos. Então ela diz assim, diante de toda essa tristeza, vamos tirar alguma coisa boa. Hoje, no século XXI, terceiro milênio, nós assistimos uma revelação de um racismo estrutural e um racismo religioso violento. Então, toda vez que fala assim, é intolerância religiosa, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois, né? Não é intolerância, é racismo. Por quê? Porque é de preto. Porque se fosse, budismo não sofre. Sofre de uma certa forma, mas não é igual. O satanismo, que é europeu, não sofre, que é uma coisa tão absurda, que não se vão atrás do satanista, mas vai atrás do umbandista. Por quê? Porque é de preto. Então, tudo que é de preto, a gente tem que perseguir. Então, o samba foi perseguido, a capoeira foi perseguida, a umbanda, o candomblé, o ijexá, todas as manifestações culturais e populares foram destruídas. Por quê? Porque eram coisas de negro. Tudo que é de negro tem esse aspecto do racismo imperante, né, que queriam embranquecer a sociedade brasileira. E isso em Londrina, ela é exponencialmente séria, porque Londrina, ela está se mostrando uma cidade extremamente intolerante, né, e racista. Eu visto branco, vou de guia, vou no Camelódromo, por exemplo. Eu vou no shopping, seja o Catuaí, qualquer shopping, Catuaí Norte, onde for, eu vou de branco e de guia. Né? A gente vai encontrar pessoas que se afastam, pessoas que me xingam, pessoas que me empurram, pessoas que apontam um dedo. Então, lógico que a pessoa chega para o outro e fala assim, eu não atendo esse tipo de gente, vai lá e atende. E eu sempre brinco e falo assim, para mim basta eu colocar uma roupa comum que eu vou voltar a ser bem atendido. Mas o negro não tem essa escolha. Né? Ele, se for uma mulher negra, então está pior ainda. Então eu falo assim, poxa, se eu estou achando ruim porque eu estou vestindo uma roupa, ele não tem escolha, ele vai continuar sendo atendido assim. Porque algumas pessoas elas são racistas, intolerantes, porque elas não conhecem. Então o fato de eu deixar elas conhecerem, tirar o medo, né? Eu tenho pensado a ideia de a gente montar uma barraca, por exemplo, em lugares públicos, né? Vai lá na praça e põe uma barraca para as pessoas. Você sabe que é Umbanda? Deixa a pessoa ir lá conversar, mas conversar com a polícia, porque infelizmente vai ter que ter apoio da polícia. Porque senão das pessoas que estiverem lá podem estar correndo risco da sua integridade física. Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar no sentido de sair das paredes do terreiro e ocuparmos espaços da sociedade. Deixei uma faia para trás, morri, uns brigados com meu irmão, jurado meu irmão de morte, meu irmão me jurou de morte. Vamos reencarnar os dois, por causa dessa desavença. Falei que eu não devia falar, dos pequei. O que é um dos pecados na Umbanda? Botar um cangaru preto para a morte de alguém. Se vocês aprenderem o que significa a palavra desgraça, vocês nunca mais falam a vida de vocês. É uma palavra única. É uma das poucas palavras que em todas as religiões, todo povo vai concordar e vai falar, não fala isso, meu filho. Não fala isso, não é bom. Porque você está falando assim, desgraça, mas você não está desgraçando o outro. Essa palavra tem um peso tão forte que tu está jogando ela para você mesmo. É aquele negócio, tudo que você faz vai voltar, beleza, mas tudo que você fala, forte. A palavra é a maior força de vocês. Compadre, sabe uma coisa muito mais simples que a caridade? Sabe quando uma criatura chega a caos pranto, porque não sabe o que fazer da vida dela? Tu senta na mesa e conversa com ela, passa um tempo conversando, acalma aquela pessoa. Isso é caridade. Você está cá, vocês morreu, acabou. Ali acabou a vida de vocês inteira, em partes. O corpo morreu. Você não está entendendo nada. Seu espírito não está entendendo o que aconteceu. Morreu. E agora? O que eu vou fazer? Porque você está caindo.
A família fica dos chamando, dos rezando, dos implorando, que volta, que vai estar com saudade. Dos espíritos fica ali aflito porque quer voltar, quer ver os parentes, sair daquela aflição, daquele sofrimento. Então ele fica ali, não sabe, aí ele vem no gileiro, o cabra trouxe junto ele no gileiro, porque fica chamando, fala, vou lá no terreiro, agora vou perguntar para a Dona Rosa, para o compadre Zé, o que vai acontecer, se ele está bem, se ele não está, fica com esse pensamento, traz ele para cá, ele vai achar alguém que está fácil, vai para dentro. Aí que entra a parte de vocês, rezar um credo, chamar um Exu, porque não adianta, Exu tá cá para isso.